2. Um, dois. Coloca no grupo. Avenida Brasil? É perto. Assim. Agora que eu vi, Vini, que você me escrevendo. Bom dia, meus irmãos. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a tua face. Amém. Vamos orar. Senhor, graças te damos, porque nós estamos aqui cumprindo essa profecia. Nós estamos aqui nos confins da terra te buscando, te adorando. Nós estamos aqui para conhecer mais de quem tu és, para termos comunhão contigo, para crescermos em nosso amor, para crescermos em nossa esperança. Senhor, que nós, com nossas famílias, venhamos adorar verdadeiramente perante a tua face, em espírito e em verdade. Senhor, nós não podemos te adorar de nós mesmos, nós somos dependentes da mediação da mediação de Jesus Cristo e do Espírito de Cristo que foi enviado aos nossos corações, para que clamássemos, Abba, Pai. Graças te damos, Senhor nosso Deus, porque tu nos faz, por meio do teu Filho Jesus, verdadeiros adoradores. Não somente a nós, mas nós com nossas famílias, de todas as idades. Senhor, que nós venhamos aqui confessar que só Jesus Cristo é o Senhor, que somente Ele é o Salvador, que somente nele há salvação. Graças te damos, Senhor, porque tu nos criastes, e não somente isto, mas tu nos salvastes. Nossos primeiros pais não permaneceram no estado em que foram criados,
e lançaram toda a raça humana à destruição, à morte. Mas pela obra de Jesus Cristo, nós somos salvos, a sua criação é redimida, a sua criação é salva. Ó Senhor Deus, se alguém aqui entrou sem fé, encha o Senhor, seu coração com fé. Se entrou alguém aqui desesperado, encha-o de esperança. Se entrou alguém aqui com dúvidas, responda, Senhor. Traga consolação. É o que te pedimos, no glorioso nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E nós vamos cantar esse trecho dos Salmos, Salmo 22, versos 22 a 31. Prestem atenção no que diz o verso 27. E juntas as famílias de todas as nações virão perante ele e então se prostrarão. E é isso que nós estamos aqui para fazer, para reconhecer a Jesus Cristo e perante ele se prostrar com as nossas famílias. Vamos ficar de pé e vamos cantar. Vós
se prostrarão, pois o Senhor é o reino, governa sobre as nações da terra, os opulentos hão de comer e adorar, e os que ao pó descerão a Deus vão se prostrar, e até que em sua vida não pode preservar a geração vindoura, falar-se-á do Senhor e a descendência a Ele também o servirá. Onde sua justiça a todos proclamar, e as gerações futuras dirão que Deus o fez. Graças a Deus por Jesus Cristo, que nós venhamos ser capacitados de anunciar a justiça de todos, a justiça de Cristo a todos, a justiça de Cristo proclamar, especialmente para aqueles que são a nossa descendência, os nossos filhos. E nós vamos agora ler sobre a lei de Cristo, nós vamos confessar os nossos pecados com base na lei de Cristo, que é a lei do amor. Romanos capítulo 10, versos 8 a 10. Romanos capítulo 13. Romanos 13, versos 8 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Até aí, amém. Então aqui o apóstolo ele cita alguns dos 10 mandamentos. Não adulterarás, 7º mandamento. Não matarás, 6º mandamento. Não furtarás, 8º mandamento. Não darás falso testemunho, 9º mandamento. Não cobiçarás, 10º mandamento. Se há algum outro mandamento, quer dizer que tem mais. Então nós vemos que na Bíblia Deus revelou os seus mandamentos agrupados em 10. E aqui o apóstolo Paulo ele ensina o mesmo que o Senhor Jesus ensinou durante seu ministério terreno, que os 10 mandamentos são a lei do amor. Os 10 mandamentos são a lei do amor. Os 10 mandamentos, eles podem ser resumidos em: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, sempre que a gente quebra um dos 10 mandamentos, nós estamos quebrando a lei do amor. Nós estamos deixando de amar. As pessoas falam muito sobre amor, mas amor na Bíblia
é obedecer aos mandamentos de Deus. Então, se nós não obedecemos aos mandamentos de Deus, a gente pode falar o que for, a gente pode dizer o que for, mas nós não estamos amando de verdade. O que é amar o próximo? Amar o próximo, por exemplo, não matarás. Esse mandamento diz a respeito da vida do próximo. Tudo que tende para a vida. Não adulterarás, não darás falso testemunho, ou seja honesto. Se a gente quiser entender o amor, nós temos que entender os mandamentos de Deus. E quando a gente entende os mandamentos de Deus, entende que eles são a lei do amor, a nossa conclusão deve ser que nós não amamos tanto a Deus, nem ao nosso próximo, quanto nós muitas vezes pensamos. Eu acho que eu sou uma pessoa muito, muito amorosa. Não, a única pessoa perfeitamente amorosa é Jesus. O único que amou perfeitamente foi Jesus. O nosso amor é falho porque nós transgredimos os mandamentos de Deus de diversas formas e diversas maneiras. E por isso nós precisamos confessar os nossos pecados. Vamos confessar agora qual é a área da sua vida, qual é o mandamento com que você precisa de ajuda. Qual é o mandamento que você precisa parar de quebrar? Para que ao se arrepender você ame mais ao seu próximo como a si mesmo. Vamos orar em silêncio e depois eu oro por todos nós. Senhor, graças te damos pela tua lei, graças te damos pelos teus mandamentos, pois eles são lâmpadas para os nossos pés e luz para o nosso caminho, para que não venhamos tropeçar, mas que venhamos andar com retidão naquilo que é certo, da perpétua lei do amor. Ensina-nos, Senhor, que amar não é fazer o que queremos, mas é observar os teus estatutos, as tuas leis, os teus mandamentos. Nos ensine, Senhor, a amar ao nosso próximo como a nós mesmos, e a Deus sobre todas as coisas. Nos ensine, Senhor, que não existe amor sem cruz, pois não existe amor sem sacrifício dos próprios desejos em prol da pessoa amada. Nos ensine, Senhor, todas as vezes, todos os momentos em que nós transgredimos a lei do amor, que nós devemos nos refugiar no mediador. Nós não temos, Senhor, esperança de sermos justificados pela obediência às tuas leis, porque perante a lei de Deus todos nós estaríamos condenados. A nossa esperança está em Jesus Cristo, aquele que morreu pelos nossos pecados, aquele que recebeu o castigo em nosso lugar. Ele é a nossa esperança, e por isso, no nome dele, nós confessamos, nos arrependemos e oramos. Amém. Glórias sejam dadas a Deus. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém e amém. Meus irmãos, vamos ficar de pé e vamos cantar o Salmo 6, onde nós clamamos. O Salmo 6, ele fala de alguém em uma situação que pode parecer desesperadora, mas para nós que estamos em Cristo, não existe desespero que possa nos cobrir, que possa nos tomar, que possa nos vencer, porque nós podemos clamar a Deus e sermos atendidos. Sobre isso nós vamos cantar agora no Salmo 6.
Vem me sarar, Senhor, porque bem fraco meus ossos estão. Também minha alma está profundamente em terror. Mas tu, Senhor, quando agirás, volta-te e livra-me. Por teu favor, vem me salvar. Na tumba quem te louvará. Estou cansado de gemer. As noites faço alagar. De lágrimas meu leito encher. Meus olhos tristes mágoas têm. Amortecidos e fracos são de tantos inimigos meus. Também minha alma está profundamente em terror. Mas tu, Senhor, quando agirás, volta-te e livra-me. Por teu favor, vem me salvar. Na tumba quem te louvará. De mim distante estejais, vós todos que fazeis o mal, pois Deus o meu lamento ouviu e acolheu minha oração. Envergonhados fugirão os inimigos de uma vez. Também minha alma está profundamente em terror. Mas tu, Senhor, quando agirás, volta-te e livra-me. Por teu favor, vem me salvar. Na tumba quem te louvará. Seja louvado Deus nosso Pai, por Jesus Cristo nosso Senhor, em quem temos no Espírito toda a salvação, toda a redenção. E nós vamos agora ler sobre como essa realidade nos é anunciada pelo batismo. O batismo com águas, que aponta para o batismo com o Espírito Santo, que é o meio pelo qual
nós experimentamos todas as bênçãos que há em Cristo Jesus. Nós vamos para a leitura do Novo Testamento, Romanos capítulo 6, versos 1 a 13. Tem um erro no boletim aí, deveria estar escrito o Novo Testamento. Diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança de sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas representai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos da justiça. Amém. Deus seja louvado. Que nós venhamos honrar o nosso batismo, morrendo para a injustiça e ressuscitando para toda a verdade de Deus. Vamos cantar o Salmo 117, onde nós celebramos aquilo que nós viemos aqui para fazer, todas as famílias adorando a Deus. Salmo 117 está na segunda página interna. É o mais curto salmo. É o mais curto salmo da Bíblia. Vai ao Senhor, todas as nações, louvai todos os povos. Louvai ao Senhor, todas as nações, louvai todos os povos, porque a sua bondade é tão grande para nós, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Glórias a Deus. Vamos orar
Altíssimo Deus, ilumine nossas mentes, abra nossos corações, abra, Senhor, os nossos pensamentos, para que todos eles sejam em fé perante a Tua palavra. Que nós venhamos receber a Tua palavra com temor e tremor. Que nós venhamos receber a Tua palavra com fé, amor e esperança. Que nada da Tua palavra que seja dita aqui seja recebida ou rejeitada como palavras de homens, mas que tudo seja dito como palavra de Cristo. Que da minha boca, Senhor, proceda aquilo que está em conformidade com a unção do Espírito Santo. Por Cristo Jesus, nosso Senhor, nós oramos. Amém. Graças a Deus. Nós vamos continuar na nossa série de mensagens Rei dos Reis, exposições do Evangelho de Mateus. Então, se vocês querem saber mais sobre Jesus, leia os 4 evangelhos e venha para o nosso culto ouvir sermões sobre os evangelhos. Nós estamos no sexto sermão hoje, no 6º sermão, e o título de nossa mensagem é O Batismo de Jesus Cristo. Hoje nós vamos não somente ler e aprender sobre o batismo de Jesus, mas nós vamos também estar aqui celebrando o batismo de alguns irmãos. Graças a Deus por isso. Nós vamos ler dos versos 11 até o verso 17, onde nós temos o final do discurso de João Batista, e aí Jesus Cristo se apresenta perante ele para ser batizado. Diz assim a palavra do Senhor: E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os olhos, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Até aí. Amém. Então nós vemos aqui que parte do ministério de João era batizar com água. Batismo com água. A palavra batismo significa lavagem, mas essa não era uma lavagem comum, era uma lavagem que tinha um significado espiritual, que apontava para uma realidade que transcende aquilo que é a água enquanto substância material. E isso foi explicado pelo próprio João no verso 11. Em primeiro lugar, veja que João, no verso 11, ele fala sobre o batismo com água para o arrependimento. Batismo com água para o arrependimento. Para aí se refere à finalidade, ao objetivo. Então, ao vincular essa lavagem com o arrependimento, e veja que esse arrependimento não é um arrependimento em um momento da vida. Eu tenho que estar arrependido no momento do batismo, aí depois eu não preciso mais, né? Aí depois deixa rolar. Não, o ponto não é esse. Batismo para o arrependimento quer dizer que no batismo assume-se um compromisso de vida. A vida inteira do cristão
deve se caracterizar pelo arrependimento. E a vida inteira do cristão se caracteriza pelo arrependimento porque vocês não são Jesus. Então, Jesus é o único homem que nunca precisou se arrepender. Tem gente que fala assim, não me arrependo de nada. Que triste vida, nunca se arrepender de nada. É uma tremenda de arrogância por um motivo muito simples. Você não é Jesus. Jesus é o único perfeito e por isso ele é o único que nunca precisou se arrepender. Ele é o Cordeiro, como o próprio João ensina, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele tira o pecado do mundo. E nós somos o mundo que precisamos ter o pecado removido por ele. Então, o batismo, ele aponta aí para uma realidade espiritual. Arrependimento é uma realidade espiritual que deve caracterizar toda a vida do cristão. Até se você viver até os 120 anos de idade, você vai com 120 anos de idade ainda, em algum momento, precisar se arrepender, porque você ainda vai estar quebrando as leis de Deus. Então, o batismo, ele aponta para uma realidade espiritual que é a característica de toda a vida do cristão, para o arrependimento. E neste contexto, João, ele vai falar no verso 11 sobre aquele que vem após mim. Olha só que interessante a forma que ele vai se referir a Jesus. Aquele que vem após mim e é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Então ele está falando sobre alguém que viria, que é Jesus. Ele está apontando para Jesus. E que esse alguém era tão digno, era tão glorioso, seria tão digno, que nem mesmo se ele falasse assim, deixa eu levar a sua sandália aqui, eu não sou digno. Eu sou indigno. Nós somos indignos perante Jesus. Por quê? Porque ele é perfeito. Porque ele é glorioso. Porque ele é imaculado. Nós somos indignos. Isso é uma realidade que nós sempre temos que lembrar. Nunca se enxergue como alguém em pé de igualdade com Deus. Nunca se enxergue como alguém em pé de igualdade com Jesus Cristo. Jesus, ele era um homem iluminado. Já começou errado aí. Porque Jesus, ele não precisa de luz para ser iluminado. Homem iluminado indica que ele estava em trevas e veio uma luz até ele. Jesus não é um homem necessitado de nada. Jesus é Deus que se fez homem. E por isso ele não precisa de nada de nem de ninguém. E sendo Deus, Filho, ele é perfeito e muito mais glorioso do que João. Então até um homem santo é dedicado a Deus. Ele reconhecia João Batista que perante Cristo ele não era digno nem de levar a sandália. Nem de levar a sandália. Eu então, nem de lamber o pó, porque eu já estou abaixo de João, então já fica pior para mim. E nesse contexto de exaltar Jesus, ele diz assim, que Jesus, se ele aí, está falando de Jesus, no verso 11, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então veja que o batismo aqui, ele tem duas perspectivas. Ele tem uma perspectiva da substância material, que aqui é água, mas existe também aqui a perspectiva espiritual do Espírito Santo. E observe que existe, então, no batismo, dois ministros. Podemos dizer, dois batizadores. No caso aqui, tem João, que é o batizador humano, mas João aponta para outro batizador superior maior, que é Jesus, que batiza com o Espírito Santo. E aí entra algo que a gente vê em toda a Bíblia, que é o seguinte: sempre que Deus institui um rito, sempre que Deus institui uma cerimônia, sempre que Deus institui algo que seu povo deveria praticar com significado espiritual, a gente tem que se perguntar qual é o significado. A gente não pode simplesmente fazer as coisas, estou fazendo porque todo mundo faz. O nome disso, eu acho que é gado, né?
Você só vai seguindo a manada, você não sabe por que você está indo para cá, eu não sei por que eu estou indo para lá. Não, com Deus não é assim. Com Deus você tem que saber por que essas coisas existem. Eu estou aqui na igreja por quê? Não sei, eu poderia estar deitado na cama dormindo. Grande vergonha ficar domingo dormindo até meio-dia, deveria estar na igreja. Depois senta para assistir algum programa doido. Não sei se Faustão existe ainda. Por que as pessoas passam domingo fazendo essas coisas? Porque não tá tendo entendimento de como levar na sua vida com inteligência, com sabedoria. E é isso que muitas pessoas fazem com o batismo. É isso que muitas pessoas fazem com a ceia do Senhor. Ah, por que a gente faz isso? Não sei, o pão é gostoso. Será que é por isso? Não. Tudo o que Deus ordena na Bíblia, você tem que procurar saber qual é o significado. Qual é o sentido? Por exemplo, a ceia do Senhor tem o pão, tem o vinho. O pão, segundo o Senhor Jesus, é o corpo de Cristo que foi partido. O sangue, quer dizer, o vinho é o seu sangue que foi derramado. É isso que significa. São símbolos que significam essas realidades espirituais. Há 2000 anos atrás, Jesus derramou o seu sangue, ele entregou a sua vida para nos salvar. E eu estou aqui celebrando que eu fui salvo, que eu tenho a vida eterna. É isso que significa. Se a gente tirar esse significado, aí você se tornou, como diz o livro de Provérbios, um cavalo ou uma mula que não tem entendimento. E da mesma forma, o batismo. Então, o que significa a água do batismo? Nós vemos aí que a água significa o Espírito Santo. Então, a água do batismo, assim como o pão é o corpo de Cristo que foi partido, o vinho é o sangue de Cristo que foi derramado, a água é o Espírito Santo. Não literalmente, não é que o Espírito Santo se transforma em água, mas é isso que a água significa. Significa você sendo lavado. Significa você sendo lavado pelo Espírito de Deus. Então, assim como a água lava o seu corpo, assim, você não toma banho todos os dias, né? Espero que seja todos os dias. Quando você toma banho, você está lavando a si mesmo, você está se limpando fisicamente. O sentido é esse. Espiritualmente, você também tem que se limpar. E quem é que te limpa? O batizador, Jesus Cristo, por meio do seu Espírito. Então, o Espírito de Cristo nos limpa. E quando o Espírito de Cristo nos limpa, o que ele produz em nós? O que é Jesus se limpar, nos limpar? O que é produzido? O que caracteriza essa limpeza? Né? Porque quando você toma banho, o que caracteriza a limpeza é que você fica cheirosinho, não é isso? Cheiro de sabonete, perfume, né? Limpeza física é assim, você fica cheiroso, você fica mais bonito. Como que é esse cheiro bom no mundo espiritual? Como é que é o perfume espiritual? Qual é a marca de que nós estamos realmente sendo lavados pelo Espírito Santo? Essa é uma pergunta importante. Porque tem gente que fala assim, tomei banho. Você chega perto, não parece que tomou banho, não. Né? Parece que passou 3 dias trabalhando em obra. Você vê pelo cheiro. Não tomou banho, não. Não está limpo, não. E no mundo espiritual? No mundo espiritual também tem indícios que essa pessoa não está sendo lavada. Existem indícios que tem sujeira. Qual é o indício da limpeza e qual é o indício da sujeira? O indício da limpeza, espiritualmente falando, o perfume é o arrependimento. Quando Cristo nos lava com o seu Espírito Santo, isso produz arrependimento. Isso produz arrependimento. Então, o arrependimento está para a alma o que o seu cheiro de sabonete, perfume e a limpeza física está para o corpo. Arrependimento é o que Cristo produz em nós pelo seu Espírito. E se arrepender é ser purificado de nossos pecados. Então, tudo isso
faz parte do significado do batismo. O batismo é a água física que aponta para a lavagem espiritual, que é a lavagem do Espírito Santo, e por isso aquele que é batizado com o Espírito Santo, este se arrepende. Como é que a gente sabe se uma pessoa está sendo batizado? Ou seja, se a pessoa está sendo lavado. Batismo é lavar pelo Espírito Santo. Se ela vive uma vida de arrependimento. Veja que não é se ela vive uma vida de perfeito. Né? Agora fui batizado, nunca mais vou pecar. Seria bom se fosse assim, né? Não, aí só se você, quando você chegar no céu, você vai ser perfeitamente santificado. Na terra, a santificação é progressiva e por isso ela é caracterizada pelo arrependimento contínuo e constante. Então, arrependimento não é algo que você faz em um momento. O arrependimento deve marcar toda a sua vida. Então, o que é se arrepender? Todos os pecados, todas as vezes que você transgride os mandamentos de Deus, a sua mentalidade, a sua forma de pensar que está contra Deus, se arrepender quando se diz, realmente, meu pensamento está errado, meu pensamento, como diz Provérbios, é louco, é doido, e eu tenho que fazer o melhor, que é o que Deus diz. Então, arrependimento é reconhecer que a forma de Deus ensinar a viver é melhor do que a sua forma maluca de pensar. Arrependimento é isso. Eu acho que a melhor forma de adorar a Deus é assim. Não é você que decide qual é a melhor forma de adorar a Deus. Aí quando você constata que tem um monte de coisa que você faz que não é o que Deus ensinou sobre adoração, sobre culto, não é o que Deus ensinou, aí você se arrepende e você para. Ou, eu penso que a melhor forma de falar com meus filhos, ou de lidar com meus filhos, ou de lidar com a minha esposa é assim. Arrependimento é quando você aceita que aquela sua forma de pensar, ela é inferior ao que Deus disse em sua palavra. Aí você passa a viver de acordo com o que Deus disse em sua palavra. Então, nesse sentido, arrependimento é chegar na mesma linha de raciocínio de João Batista, cujas sandálias não sou digno de levar. Ou seja, quem sou eu comparado a Deus, a Jesus Cristo, e, portanto, quem sou eu para viver a minha vida como se as minhas ideias fossem melhores do que a dele? Arrependimento é isso. É reconhecer que o que Deus determinou é o que deve pautar todas as coisas. E aí, muitas pessoas têm dúvida com, no final do verso 11, a palavra fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que quer dizer que nós seríamos, vos batizará com fogo? Existe um pouco de discussão em torno disso daí, né? Batizar com fogo, será que quando alguém se batiza, ela vai começar a sentir um calor aqui? Não, se alguém sentir um calor, é por causa da temperatura, não tem nada a ver com o espiritual. Não tem nada a ver com o espiritual. Batizar com fogo, deixa eu dar uma dica aqui para vocês. A melhor forma de entender a Bíblia é com base na própria Bíblia. Então, na verdade não é melhor não, é a única maneira de entender. Deixa eu explicar uma coisa para você. Vamos dizer que você esteja dizendo algo, você diz uma frase, e aquela frase que você disse, ela é um pouco ambígua, ou fica-se uma dúvida sobre o que você quis dizer. Né? Eu tive uma dúvida, o que você quis falar ali? Bom, você que é ser humano, você não gosta quando as pessoas pegam a sua frase e por algum tipo de coisa que não ficou claro, ela leva a sua frase para o pior sentido possível. O que você gosta como ser humano? Que as pessoas vão pegar a sua frase e interpretar aquela frase com base em outras coisas que ela já conhece a seu respeito
e outras coisas que você já disse. Então, se você fala, por exemplo, assim, ó, eu não vou na igreja hoje, né? Ou digo assim, ó, não vou na igreja hoje, aí a pessoa interpreta assim, o Frank abandonou a igreja, ele não quer mais saber de Jesus, né? Com base nessa frase aí. Bom, as pessoas que me conhecem sabem que essa frase não poderia significar isso. Não poderia. Porque quem me conhece sabe que eu não abandonaria Jesus. Então, na verdade, eu não vou na igreja porque eu estou passando muito mal. No contexto, é isso, eu estou doente. Sabe quando as pessoas distorcem o que a gente diz? Bom, é isso que as pessoas fazem com Deus. Estou aproveitando esse momento para ensinar o princípio de interpretação. Quando as pessoas querem ler a Bíblia sem levar em consideração que uma frase aqui que eu tenho dúvida, ela é explicada por muitos outros textos. Esse é um princípio que se chama a Bíblia explica a própria Bíblia. A Bíblia explica a própria Bíblia. E, na verdade, Deus ele é tão gracioso conosco que a maioria dos assuntos na Bíblia, Deus ele repete 10, 15, 20 vezes. Eu li e não entendi. Pode deixar que vai ter mais capítulo que vai repetir a mesma coisa. Aí conta uma parábola. Não entendi uma parábola. Então vem a carta de um apóstolo. É assim na Bíblia. Então a gente não pode chegar aqui e vos batizará com fogo, né? Eu ficar aqui, eu vou ficar com medo que qualquer momento vai cair um fogo aqui. Nós devemos interpretar a Bíblia com a própria Bíblia. Com base nisso, eu vou dizer o que eu acredito que é, o que eu creio que batizar com fogo, o que isso significa, e depois eu vou dizer o que não é. Bom, você vê que João Batista está falando a respeito de algo que vai acontecer. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A pergunta muito simples que a gente precisa fazer é: quando que isso aconteceu? Isso que João Batista falou que ia acontecer, quando que aconteceu? Vocês podem abrir em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Observe que no capítulo 1, Jesus ele vai repetir a promessa de João. Atos 1, Jesus diz assim, e disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Então você está vendo aí que Jesus ele está falando sobre a vinda do Espírito Santo para que os apóstolos fossem suas testemunhas. Então essa ideia da recebereis o poder do Espírito Santo é a mesma ideia lá que João Batista traz. Agora vamos ver o momento em que isso aconteceu, Atos capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Então, para aí. Então, você vê aqui que quando se cumpriu aquela profecia de João Batista, quando se cumpriu aquilo que João Batista disse que iria acontecer, no cumprimento dessa profecia, em que, verso 4, todos foram cheios do Espírito Santo, vejam que no cumprimento dessa profecia, existiu aí uma ocorrência milagrosa. Uma ocorrência milagrosa. Veio do céu
um som como de um vento veemente, impetuoso. Não era um vento comum, mas era algo ali milagroso acontecendo. Deus estava sinalizando algo por um milagre. Sinalizando algo por um milagre. E neste contexto, verso 3, eles tiveram uma visão. Era uma visão espiritual, onde foram vistas por eles línguas, língua, como que de fogo. Então veja que aqui, que quando se cumpriu a profecia de João Batista, realmente eles foram batizados com o Espírito Santo, mas você também tem aqui o sinal do fogo. Estou vendo que tem fogo aqui? Bom, se João Batista falou isso e quando se cumpriu estava lá o fogo, então nós temos aqui a explicação do que era o fogo. Eles foram batizados aqui com o Espírito Santo e com fogo. E o que esse fogo aqui significa? Veja que eram línguas. Está vendo? Línguas. Imagina que você está dando uma visão. Línguas. Sua linguinha, né? Imagina uma linguinha em cima da minha cabeça. Só que essa linguinha está pegando fogo. E aí, o que os apóstolos começam a fazer no verso 4? Começaram a falar noutras línguas. Então, está vendo que o sinal, a língua como de fogo, condiz com o que eles estão falando. Eles estão falando noutras línguas. Que noutras línguas são essas? Se você vê nos versos 8, versos 7, 8, 9 diante, eram os idiomas dos povos que havia naquela época. Verso 8. Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua que somos nascidos, partos, medos, elamitas, etc. Eram os idiomas daquela época. Então, imagine que você está aqui, aí você vê esse milagre, começa a ventania, aí abre as portas ali sozinho, começa a ventania, aí você vê sobre a minha cabeça uma língua como de fogo. Aí, de repente, eu começo a falar aqui em chinês, japonês, francês, não conheço essas línguas nenhuma. Por que eles começaram a falar nessas línguas, os apóstolos? Por quê? O que está escrito no capítulo 1, verso 8? Volte lá. O que os apóstolos tinham que fazer? Recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Aonde que eles seriam testemunhas de Jerusalém? Quer dizer, testemunha de Jesus, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eles teriam testemunhas de Jesus. Como é que eles seriam testemunha até os confins da terra? Ou seja, em todas as nações, abrindo a boca com a língua para falar. Então, a língua era que eles tinham que testemunhar, e eles testemunhariam com fogo. Ou seja, com poder, com autoridade. Então, esse aí foi o batismo com fogo. É o que os apóstolos receberam no dia que o Espírito, depois que Jesus subiu ao céu, veio o Espírito Santo e teve esse sinal. Então, volte para Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, verso 12, em sua mão, ele está falando de Jesus ainda, em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então aí nós vemos, consequentemente, que no texto nós lemos sobre dois tipos de fogo. Porque existe o fogo do Espírito Santo, que deu aos apóstolos o poder de pregar sobre Jesus, por assim dizer, mas aqueles que rejeitam a Jesus, aqueles que rejeitam o Evangelho, aqueles que rejeitam a verdade, esses, segundo o verso 12, serão destruídos não por um fogo purificador, mas por um fogo de destruição, como a palha sendo lançado ao fogo. E aí ele está falando de destruição.
Então, na Bíblia, o fogo ele tem os dois aspectos, né? Por exemplo, na Epístola de Pedro, ele fala sobre nós sendo santificados pelo fogo, como o ouro. Então, vocês sabem que o ouro ele passa pelo fogo, ele é purificado. Então, o fogo tem dois sentidos na Bíblia. Agora, chegando no verso 13, diante de toda essa mensagem aí, vai acontecer algo que João Batista não vai entender. Ele vai ficar surpreso. Verso 13. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Aí João ficou sem entender. Mas João opunha-se dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Por que João está sem entender? Por tudo que nós explicamos até agora. Porque João, ele estava associando o batismo à salvação. Ele associou o batismo ao símbolo do Espírito Santo. Mas ele associou o batismo ao símbolo do Espírito Santo que vem para salvar. Não foi isso que ele associou? A água, a purificação. E quem é que precisa ser purificado? Quem é que precisa do Espírito Santo para conduzi-la ao arrependimento? A Bíblia ensina que todos os homens, exceto Jesus. Todos os homens, exceto Jesus. Tem algumas pessoas que, por algum motivo, por diversos motivos que não são bíblicos, por diversas razões que não são bíblicas, que eles responderiam essa pergunta da seguinte maneira. Isso aqui é importante entender. Eles falariam assim, ó: quem é que precisa de purificação? Quem é que precisa ser conduzido a uma vida de arrependimento? Muitas pessoas responderiam: todo mundo, exceto. Alguns diriam o seguinte: exceto Jesus e exceto Maria. Alguns vão dizer, ó, Maria não precisava também, porque ela era perfeitamente santa. Mas a Bíblia não diz que Maria não precisava ser santificada. Inclusive, o título Imaculada Conceição. Preste atenção nesse título. Imaculada Conceição. Significa que ela teria sido concebida, a Conceição é a concepção dela, sem pecado. É isso que eles creem, que ela nasceu sem tipo de pecado e não precisava. Maria nunca se arrependeu e nunca precisou se arrepender de nada ou ser purificada de nada. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que todos os homens, exceto Jesus, são pecadores. Só que tem o pessoal que não acredita nisso a respeito de Maria, mas deixa eu te dizer como que eles caem no erro parecido. Eles creem que Jesus não era manchado pelo pecado, mas é claro que os bebezinhos fofinhos, igual aqueles que estão lá atrás, também não são manchados pelo pecado. É aí que muitos ditos evangélicos caem. Porque eles creem que as crianças, os bebês, não são manchados pelo pecado. Está errado também. Parece que tem alguns cristãos que eles acreditam na Imaculada Conceição de todo mundo. Todo mundo nasce sem pecado. Aí quando faz 12 anos, fiz 12 anos, agora eu virei pecador. Não. Com 11 você já era. Mas é o seguinte, deixa eu explicar para vocês. Romanos capítulo 5. Abram aí, Romanos capítulo 5. Romanos 5:12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte,
assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então você vê aí que... E também verso 18, ó, leia o verso 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens. Então, no verso 12 aí, Paulo está explicando por que todos são pecadores. E a resposta é porque todos são descendentes de Adão. Então, se você começar a observar, você tem características físicas parecidas com seus pais, né? Você para pensar como você parece. Tem traços do pai, tem traços da mãe, né? Eu estou olhando atrás ali, eu estou vendo um bebezinho fofo ali no colo da Paula. Eu olhei para essa bebê ali, eu vi o Rafael. Tem outra ali atrás que eu estou vendo a Bruna. Ó, estou vendo a Bruna. Olha o pequenininho ali também. Em toda essa fofura desses bebês aí, parecido com os pais, deixa eu te dar uma má notícia. Não foi só a carinha dos pais que eles puxaram, tá? Eles puxaram também características da personalidade. Se você começar a parar para observar, não é só aparência física. Existem algumas coisinhas da personalidade de um, da personalidade do outro, que você também carrega dos seus pais. Começa a prestar atenção. Que às vezes quando você está brigando com seu filho, às vezes você está brigando consigo mesmo. Porque aquele defeito ali aprendeu com você. Muitas vezes é isso. E aí eu vou te chegar na pior notícia. Você é pecador e o seu filho nasceu com a inclinação para o pecado. Ele nasceu com o que nós chamamos de pecado original. Sabe por quê? Porque todos nós viemos de Adão. Então, por isso, você começa a observar, começa a observar que esse anjinho, ele faz coisas que muitas vezes você fala, peraí, o bebê Jesus não faria isso. Ou a criança Jesus não faria isso. Quando a gente não entende isso, isso prejudica as crianças. Sabia que prejudica? Vou te dar um exemplo. O seu filho lá de 5 anos, ele não quer compartilhar o brinquedo. Todo brinquedo tem que ficar para ele. Se vier alguém para pegar algum, ele até soca. Sabe o que é isso? É porque ele tem a sementinha. Não é igual adulto, mas ele tem a sementinha de uma coisa chamada egoísmo. Ele tem a sementinha de uma coisa chamada violência. Às vezes ele até chora para te enganar. Ele faz aquele chilique, a sementinha da mentira. Se você não crê na doutrina do pecado original, tudo que ele fizer você vai bater palma e vai dizer, é isso mesmo, meu filho. Olha que fofinho, ele não gosta de compartilhar um brinquedo, né? Com 20 anos, ele vai ser um adulto egoísta, porque você não enterrou aquela sementinha que estava desabrochando. Então, a raiz de todos os pecados dos adultos, na Bíblia ensina que está desde a infância. Desde a infância. Então, sabe quem é que precisa do Espírito Santo? Sabe quem é que precisa ser lavado pelo Espírito Santo? Todo mundo precisa ser lavado pelo Espírito Santo. Até a sua criancinha fofinha, que carrega o pecado original. Desde a infância, ela tem que ser ensinada a se arrepender. E essa é uma conversa que eu tenho com muitos pais aqui. Com muitos pais eu tenho essa conversa. Ó, criança de 3 anos, 4 anos. Quem é pai aqui, sabe que pai de criança, muitas vezes já conversei. Eu falo, ó, abre a Bíblia, ou explica a Bíblia, explica, isso aqui é pecado. Ah, mas só tem 4 anos de idade. Pois bem, ela já está aprendendo com 4 anos a quebrar aquele pecado. É claro que não são pecados igual da gente burro velho, né?
A gente é uma árvore que já cresceu, mas essas crianças já têm sementes. Quem é pai aí, eu tenho certeza que você entende. Eu tenho certeza que você sabe que não é só quando seu filho faz 12 anos que ele começa a ficar mal criado. Então, diante disso, volte lá em Mateus capítulo 3. Por que que João Batista ficou sem entender? Porque só tem uma única pessoa que não faz sentido batizar. Só tem uma única pessoa, isso na cabeça dele. Bom, esse aqui é o Salvador do mundo. Esse é o Cordeiro de Deus. Espera aí, por que ele está batizando? Por que ele veio aqui para ser batizado? Vocês estão entendendo a estranheza de João Batista? E a resposta está no seguinte. O nosso batismo, o batismo de todos nós, seja qual a idade for, ele está associado à lavagem espiritual, ele está associado ao arrependimento. Não porque esse é o sentido do batismo de Cristo. Não porque Cristo precisava se arrepender, não porque Cristo precisava crer, não porque Cristo precisava ser santificado, não porque Cristo nasceu no pecado de Adão, pelo contrário, Cristo é o único concebido sem pecado original. Mas é o seguinte, não é que o batismo é para nós e Cristo participou de algo que é nosso. É o contrário. A água do batismo é o Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele pertence em primeiro lugar a Cristo. O Espírito Santo é, em primeiro lugar, o Espírito de Cristo. Portanto, Cristo é aquele a quem o batismo pertence em primeiro lugar. Inclusive, é isso que significa a palavra Cristo. Significa ungido pelo Espírito Santo. Então, Cristo é batizado porque Cristo é aquele que tem o Espírito Santo por excelência. E nós somos batizados porque nós somos participantes das coisas que pertencem a Cristo. Essa é a perspectiva bíblica. O batismo pertence a Cristo e a obra da salvação significa se tornar participante das coisas que pertencem a Jesus. Ou seja, Jesus é ele compartilha suas coisas conosco. Então Jesus, ele é o Filho de Deus por excelência. Jesus é o Filho de Deus por excelência, por natureza. Quando nós cremos em Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. O que significa que nós nos tornamos filhos de Deus por adoção? Quer dizer que ele compartilhou conosco algo que era dele. Ele é filho, ele compartilha isso conosco. E nós nos tornamos filhos também. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos o Espírito Santo em Cristo, porque o Espírito Santo pertence a Ele. E nós nos tornamos participantes quando nós entramos nele. Todas as coisas que nós chamamos nossa, antes pertenceu a Cristo. A vida eterna, Cristo mereceu a vida eterna. Pela sua ressurreição. Nós teremos a vida eterna por participação com Cristo. Tudo que nós temos no mundo espiritual pertence a Cristo e Cristo compartilha com nós. Não é que pertence a nós e nós vamos incluir Jesus nisso daqui. Não é que o batismo é nosso, Jesus entrou e foi batizado também. É o contrário. O batismo de Cristo é o batismo por excelência.
porque ele é ungido por excelência. E por isso o batismo de Cristo não está associado nem ao arrependimento, nem à purificação dos pecados, mas está associado ao fato de que ele foi ungido pelo Espírito de Deus. E para nós, o batismo está associado ao arrependimento e à fé. Porque para nós, para entrarmos em Cristo, tem que ter arrependimento e fé. Tem que caminhar com arrependimento, porque nós entramos como pecadores. Nós somos ungidos como pecadores. E por isso é assim que nós participamos dele. Então imagina um corpo, tá? Para a gente entender como é que funciona. É um corpo e Cristo é a cabeça. Cristo é ungido com o Espírito Santo como a cabeça. E a água derrama-se, o Espírito Santo derrama-se sobre os membros. Porque os membros estão unidos à cabeça. Eles estão unidos à cabeça. É por isso que eles são participantes. É a ilustração de 1 Coríntios 12. Por isso, não existe Filho de Deus sem Jesus. Verso 17. E eis uma voz dos céus dizia: Este é meu Filho amado, em quem me é comprazo. Jesus é o Filho de Deus. Por que você é o Filho de Deus? Jesus foi ungido com o Espírito Santo. Por que você deve ser ungido com o Espírito Santo? Jesus ressuscitou e tem a vida eterna. Por que você deve ter a vida eterna? Vocês entendem que tudo que vocês têm é por causa de Jesus. Tudo que vocês têm é por causa de Jesus. Nunca se esqueça disso. Que você não tem nada de si mesmo. E por isso que aqueles que não se arrependem profanam o seu batismo. Aqueles que não se arrependem se profanam o seu batismo, porque aqueles que não se arrependem estão se recusando, não estão aceitando ser como Jesus. Isso é que é não se arrepender. Não se arrepender é não aceitar ser como Jesus. E se você não quer ser como Jesus, o que você quer ser? Participante das bênçãos que pertencem a Ele. É isso que nós precisamos entender. E aqui, para finalizar, veja que nós temos as 3 pessoas da Trindade. Você tem no verso 16, Jesus batizado, né? Aí você tem o Espírito de Deus. E você tem Deus o Pai falando do céu. Tem as 3 pessoas da Trindade. E esse trecho aqui, ele mostra como que acontece a obra da salvação. Como que acontece a obra da salvação? Na obra da salvação, vocês sabem que existe um único Deus que subsiste em 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um Deus em 3 pessoas. E na obra da salvação, o Espírito de Deus é aquele que revela para você quem é Jesus. 1 Coríntios capítulo 12. Ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor, se não for pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus mostra quem é Jesus. Essa é a missão dele. Revelar quem é Jesus. Apontar para quem é Jesus. Se vocês conhecem Jesus, se vocês sabem quem Jesus é, se Jesus é real na sua vida, é pelo seu Espírito, que é enviado aos nossos corações e que nos batiza para que nós conheçamos quem é o Filho de Deus. E quando nós identificamos quem é o Filho de Deus, nós somos reconciliados com o Pai e nós ouvimos a voz do Pai. A salvação é assim, ó. O Espírito te leva até Jesus
e Jesus te reconcilia com o Pai. Então, você não pode ser salvo sem o batismo com o Espírito Santo. Se você não for batizado com o Espírito Santo, você irá para o inferno. Você vai para o inferno. Sem o Espírito de Deus, ninguém conhece Jesus. Sem o Espírito de Deus, o Jesus que as pessoas pensam que conhecem, não é o verdadeiro Jesus. É falso. Não existe Jesus sem o Espírito de Deus. Assim como não existe reconciliação com o Pai sem Jesus. E é isso que nós reconhecemos no batismo. Nós reconhecemos que tudo o que nossa família, que eu, que minha esposa, que os meus filhos, tudo que nós podemos ter de bom, precisa ser aplicado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é representado pela água. Vamos orar. Senhor nosso Deus, graças te damos, porque Jesus Cristo foi ungido pelo Espírito de Deus. Porque como ele foi ungido, nós podemos ser também. Graças te damos, Senhor, porque desta forma Jesus cumpriu toda a justiça. Senhor, se há alguém aqui que ainda não te conhece, que não foi batizado pelo Espírito Santo, esteja batizando agora, Senhor. Esteja enchendo do teu Espírito. Esteja revestindo-o, Senhor. No nome de Cristo eu oro. Amém. Meus irmãos, hoje é um momento de grande alegria, porque nós estamos hoje no dia do batismo e da profissão de fé duas famílias amadas. Família Berengan, é assim que pronuncia? Esses nomes assim, italianos, né? Eu não sei pronunciar, não. Família Berengan e família Filman, tá certo? Isso aí. Nós temos o prazer de recebê-los por profissão de fé e batismo. Nós temos outros irmãos também que vão fazer isso provavelmente em 3 ou 4 semanas. Então, nem todo mundo que está para ser recebido vai ser recebido hoje, mas espere a parte 2 nas próximas semanas. Mas este é um momento muito importante e lembre-se que a água do batismo aponta para uma realidade espiritual importantíssima. E a pergunta é, por que nós fazemos essa profissão de fé perante toda a congregação? Isso é muito importante entender. Porque quando uma pessoa se torna membro de nossa comunidade, não entenda que igreja é como se fosse um teatro ou um cinema que você vai e que você senta lá. Eu não sei quem está à minha direita, quem está à minha esquerda, não estou nem aí. Eu vim aqui para ver um filme ou a peça. Igreja não é assim, isso aqui não é uma palestra, tá? Você vai no cinema, quem é aquela pessoa ali? Não sei, não quero saber, tem raiva que eu saiba, né? Igreja não é assim. Igreja, nós temos um vínculo uns com os outros. Então preste atenção no que eu disse. Nós fomos enxertados como membro da cabeça, não é? A cabeça é ungida. Jesus é ungido. Nós somos membros do corpo. Mas se nós estamos ligados à cabeça, nós estamos ligados também uns aos outros. Não tem como eu estou ligado só à cabeça, o resto do corpo que se exploda. Não, o apóstolo Paulo falou. Você não pode... a unha, é como se a unha virasse para o dedo e falar, não preciso de você não, dedo. Arranca o dedo, vai continuar a unha? Ou se o pé falar para a mão, não preciso de você, mão. Não precisa, não? O pé vai andar até ali, mas eu não tenho mão para segurar a água. O corpo precisa no outro, assim a igreja, os membros da igreja precisam no outro. Então,
Quando a pessoa é recebida na igreja, ela está sendo recebida num corpo. E o corpo tem responsabilidade sobre ela, assim como ela tem responsabilidade sobre mim. Quer dizer, desculpe, o corpo tem responsabilidade sobre ela e ela tem responsabilidade para com o corpo. É um corpo com uma só cabeça, que é Jesus. Então, entendam isso. Não é simplesmente um indivíduo aleatório que é batizado. Eu tenho ouvido falar aí, muita gente estão trazendo costumes de igrejas heréticas, mas é o seguinte, tem aquela tradição no Brasil, tradição brasileira, que é o seguinte: nasceu teu filho, aí você leva aleatória, você nunca pisava na igreja, só no dia que alguém morreu, aí você leva teu filho lá para ser batizado e nunca mais volta. Ou não é assim no Brasil. Só que tem outro costume que está surgindo aí, também no meio dos evangélicos, que é o seguinte: nunca vai no culto, nunca pisa na igreja, nasceu o filho, leva para apresentar. Leva para apresentar, apresenta e nunca mais aparece na igreja de novo. Está acontecendo isso. Eu não sei que mania é essa de pegar as coisas de Deus e desvincular com o espiritual. Você não está vendo que não faz sentido? Primeiro que Deus já sabe quem é seu filho. Estou apresentando para ele, ele já sabe quem é teu filho. Está apresentando, como assim apresentar? O que você quer dizer por apresentar? Tá? Essas coisas só fazem algum sentido se você tem um compromisso na sua casa, na sua família. Senão você está zombando de Deus. Se não é um compromisso que as pessoas têm na sua família, o batismo não é a água vazia, é arrependimento, é fé, é lavagem, é Espírito Santo. Eu fiz isso daqui, mas não estou nem aí o que meu filho faz, o que ele deixa de fazer, se ele sabe orar, se ele não vai aprender a orar, se ele sabe os 10 mandamentos. Aí chega 15 anos, o garoto sai fora. Eu não entendo. Eu era uma boa mãe. Eu era um bom pai. Não ensinava nada. Não criava no caminho do Senhor. Então a gente tem que entender que as coisas, tudo aqui tem um sentido. E por isso eu quero convidar para vir aqui na frente as duas famílias. Família Peregan, Bárbara, Samuelzinho e a família Filman, Douglas, Graciele. Tá pronto? Podem vir aqui na frente. Espero que tenha espaço para todo mundo. Podem vir, irmãos, não fiquem tímidos nem envergonhados. Olha, nas próximas semanas vai ter mais pessoas. Que emoção você aqui. Esses bebês estão cada vez mais fofos, né? Muito bem, meus irmãos. Douglas, Graciele e Bárbara. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E que, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Douglas, Graciele e Bárbara, vocês reconhecem que são pecadores e que por seus pecados são merecedores da condenação eterna? Sim. Douglas, Graciele e Bárbara, vocês se arrependem dos seus pecados e creem no Evangelho de Jesus Cristo? Sim. Douglas, Graciele e Bárbara, no que é que vocês creem? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria.
padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo e na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Amém. Deus seja louvado. Por essa fé nós temos a salvação. Douglas, Graciele e Bárbara, a palavra de Deus diz: o Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. E o Senhor também disse: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra. Porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado. Já saiu da minha boca a palavra da justiça, e não tornará atrás. Que diante de mim se dobrará todo joelho, e por mim jurará toda a língua. Douglas, Graciele e Bárbara, vocês juram pelo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que somente defenderão e darão a seu apoio a verdadeira religião, a religião de Jesus Cristo, a única revelada por Deus nas Sagradas Escrituras? Sim. Vocês juram pelo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que em seus corações vocês rejeitam e detestam todos os falsos deuses, todos os ídolos, todos os falsos cristos, todas as falsas religiões e todas as seitas e heresias que ensinam mentiras sobre o Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Sim. Vocês juram pelo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que com a ajuda do Espírito Santo, vocês se esforçarão para crer cada vez mais firmemente no Evangelho e se arrepender cada vez mais dos seus pecados e obedecer aos mandamentos de Deus com uma firmeza cada vez maior? Sim. Vocês juram pelo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que vocês nunca abandonarão a verdadeira Igreja de Deus, a noiva de Jesus Cristo, mas que sempre se esforçarão para defendê-la e para apoiá-la, para orar por ela e para ajudar a sustentá-la por meio dos recursos que Deus te dá? Sim. Vocês juram pelo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que vocês sempre se esforçarão para dar ouvidos aos ensinamentos dos pastores da Igreja de Cristo, enquanto eles estiverem baseando seus ensinamentos na Bíblia Sagrada somente? Sim. Vocês se submetem ao governo dessa igreja, a Igreja Presbiteriana Reformada de Campo Bom, reconhecendo que esta igreja faz parte da Igreja de Cristo, enquanto essa igreja for fiel a Jesus Cristo e às Sagradas Escrituras? Sim. Deus seja louvado. Vamos orar. Senhor nosso Deus, graças te damos pela profissão de fé desses irmãos, que eles venham ser capacitados a cumprir essa profissão, a viver essa fé, a guardar esses votos por todos os dias de suas vidas. No nome de Cristo, eu oro. Amém. Douglas, Graciele e Bárbara, depois de ressuscitar, o Senhor Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Bárbara, você jura, pelo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sempre se esforçará para educar o Samuel na fé em Jesus Cristo, a mesma fé que você acabou de confessar, ensinando-o a crer no Evangelho e a se arrepender de seus pecados? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Douglas e Graciele,
Vocês juram pelo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sempre se esforçarão para educar o Nicolas na fé em Jesus Cristo, a mesma fé que vocês acabaram de confessar, ensinando a crer no Evangelho e a se arrepender dos seus pecados? Sim. Nicolas, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Nicolas. Meus irmãos, vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, graças te damos pelos teus filhos. Graças te damos, ó Deus, porque ainda que nós tenhamos sido gerados em pecado pelos nossos pais, ainda que nós tenhamos nascido com a semente do pecado, em pecado nos concebeu a nossa mãe. A graça do Senhor Jesus fez com que fosse firmado um segundo pacto, o pacto da graça, com nós e com nossa descendência, para que tu, Senhor, fosse o nosso Deus e o Deus de nossos filhos. Capacite, Senhor, a Bárbara, capacite, Senhor, o Douglas, a Graciele, para criar esses filhos conforme esse santo batismo, que eles sejam todos os dias lavados pelo Espírito de Deus, que não exista nenhum só dia em que o pequeno Samuel se lembre que ele não amou Jesus, que todos os dias da sua vida ele venha viver como regenerado, como nascido de novo, que ele nunca se lembre de um dia em que ele adorou falsos deuses, que ele nunca se lembre de uma época de sua vida em que ele nunca não te servia. Nós pedimos o mesmo, Senhor, para o Nicolas, para essas duas crianças, que eles cresçam, Senhor, e se lembrem do pacto, da aliança que tu firmaste com seus pais, e que eles deem continuidade à mesma aliança, de geração em geração, anunciando o teu nome e transmitindo o teu evangelho. E que essa igreja seja capacitada a recebê-los. No nome de Jesus Cristo, o cabeça dessa igreja, nós oramos. Amém. Deus seja louvado. Recebam seus irmãos, que eles fazem parte do mesmo corpo que vocês. Muito obrigado. Meus irmãos, é sempre uma grande alegria. Vocês viram se cumprir aí mais uma profecia. Todo joelho se dobrará. O pequeno Nicolas dobrou os seus joelhos, não perante homens, mas perante Jesus Cristo. Está ungido pelo Espírito Santo, né, Nicolas? Isso aí. Vocês estão olhando para esse Nicolas aí. Eu sei que depois que o Samuelzinho crescer, vai ser muito esperto também. Mas esse Nicolas aí, ontem eu fui na casa dele. Vocês estão vendo ali, estão pensando que ele é pequeno, né? Eu fui na casa dele ontem, a gente conversou. E ele me fez um monte de pergunta que eu tô achando que esse menino está sabendo mais de Bíblia do que uns adultos aqui. Porque ele me fez umas perguntas inteligentes, me perguntou sobre o céu, me perguntou como é que é Deus, se Deus não tem princípio. Como é que a gente vai saber o nome dos... pergunta dele. Como é que a gente vai saber o nome das crianças que morreram antes de receber o nome dos pais? Como é que a gente vai saber quem eles são no céu se eles não receberam o nome? Tá vendo como é? Isso aí. Continuem a lavar os seus filhos no Espírito Santo. Amém? Meus irmãos, nós vamos agora para a nossa segunda celebração. É a celebração da mesa do Senhor. E hoje nós vamos ter mais participantes nessa mesa do que de costume. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue.
Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Meus irmãos, tudo que nós fazemos na presença de Deus tem que ser feito com entendimento. Então, aqui nós temos diante de nós o que para muitos pode parecer um pão comum, como aquilo que nós comemos em nossa casa. Em certo sentido, isso aqui materialmente é um pão comum. Mas Deus atribuiu a esse momento um significado, que se nós observássemos isso com fé, nós somos abençoados. Da mesma forma, aqueles que se achegam a Deus buscando o batismo com fé, não é meramente uma água. Existe a bênção do Espírito Santo que marca aquele momento. Nunca façamos as coisas de Deus como se fossem nada. Como a gente, nas nossas vidas, a gente valoriza muitas vezes coisas. Por exemplo, eu estou sempre carregando o meu anel, que é um sinal da minha aliança com a minha esposa. Mas mais importante do que a aliança com a minha esposa é a aliança que eu tenho com Jesus Cristo, que é acima de qualquer aliança humana. Qualquer aliança humana está abaixo da aliança que nós temos com Deus. Então, seja o santo batismo, seja a ceia do Senhor, existe uma bênção espiritual especial para quem trata essas coisas com devida reverência que deve ser tratada. Aqui na nossa igreja, quem é daqui sabe, a gente martela para que as famílias sejam da forma que Deus ordenou. Crie seus filhos assim, ame a sua mulher, ame o seu marido, ensine seus filhos a amar Jesus. Nenhum desses símbolos faz sentido se a gente desvincular dessas coisas. Eu sou lavado com água. Do que adianta ser lavado com água se você não ama a sua mulher como Cristo amou a igreja, se você não ama o seu marido, se você não ama seus filhos, como Deus nosso Pai nos ama como filhos? Do que adianta eu participar da mesa do Senhor se ao sair daqui eu não amo, eu odeio o meu irmão e eu não me importo com aquilo que Jesus fez na cruz? Então, todos esses sinais, eles só fazem sentido neste contexto espiritual. Por isso que Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se. Tenha entendimento. Não seja um louco. Esse é um sinal de que nós somos participantes da obra de Cristo na cruz. Que glória, né? Que glória, aquilo que Cristo morreu por nós, o símbolo máximo do amor. Essas mamães aí, tomara que o papai também. Isso aqui que eu vou falar, alguns pais deixam de lado. Deixa eu aproveitar para puxar a orelha. Com certeza, em algum momento na madrugada, o Samuelzinho fez um chororô. Vocês confirmam? Nicolas, você está chorando de madrugada ainda? Não, né? Mas eu quero que vocês parem para pensar numa coisa. Aí a mamãe levanta. O pai também tem que levantar, tá? Mas aí a mamãe levanta. O que aquela mamãe está fazendo naquele momento? Ela está se sacrificando. Ela está sacrificando o sono dela em prol do seu filhinho. Vocês já pararam para pensar que não existe amor sem sacrifício? Não existe amor sem sacrifício. Se tem uma pessoa que você diz que ama, mas você nunca sacrifica nada por ela, isso não é amor. E é por isso que o símbolo máximo do amor é uma cruz. O que tem a ver cruz com amor? Começa a parar para pensar que não existe amor sem sacrifício. E Deus nos ensinou isso na cruz.
Deus nos ensinou. A morte de Jesus é o amor de Deus por nós e não existe amor sem cruz. Então nós estamos celebrando agora o banquete do amor. Vocês estão celebrando. De onde vem esse termo? Epístola de Judas. Epístola de Judas fala sobre o banquete do amor, que é a ceia do Senhor. Então nós vamos participar agora. Lembrando que somente aqueles que são membros de nossa igreja ou que foram previamente autorizados podem participar. Vamos orar. Altíssimo Deus, graças te damos por esse banquete de amor. Graças te damos pela cruz de Cristo, o símbolo máximo, a manifestação máxima, a realidade máxima do amor de Deus por nós. E que nós tenhamos coragem também de tomar a nossa cruz em relação ao amor pelo nosso próximo. Que, como Jesus ensinou, quem não tomar a sua cruz não é digno de mim. Que nós venhamos entender que se nós não tomarmos a nossa cruz, nós não somos dignos de ninguém. Porque não há verdadeiro amor onde não há cruz. E nesta mesa nós estamos aqui para celebrar Jesus Cristo, o amor encarnado. Que nós venhamos comer e beber deste pão e deste vinho, reconhecendo essas verdades. Por Cristo eu oro. Amém. Enquanto eu distribuo os elementos, nós vamos cantar o Salmo de número 51. E eu quero que vocês prestem atenção em duas coisas, ó. Verso 5. Ó, verso 5. Pecado original. Olha só a doutrina do pecado original. Na iniquidade, pois, foi que eu nasci. E minha mãe, em mal, me concebeu. E diante dessa realidade, o que ele pede? Verso 7. Vem me lavar. Vem me lavar, porque eu nasci em pecado. Essa lavagem é a lavagem do Espírito Santo, que nós significamos pela água. Então vamos ficar de pé e vamos cantar enquanto eu distribuo os elementos. Tem compaixão de mim, Senhor, segundo a Deus, benigno és, segundo é grande o teu favor.
Alguém faltou pegar? Podem comer e beber. Senhor, graças te damos pela obra completa, final, suficiente e definitiva de seu Filho Jesus em sua obra salvífica. Graças te damos, Senhor, porque não há nenhum outro preço a pagar. Não há mais nada a fazer que Jesus já não tenha feito para garantir a nossa redenção eterna. Que nós venhamos experimentar essa gloriosa verdade pelo Espírito Santo que habita em nossos corações e nos une a Jesus. Unidos a Jesus, nós confessamos que Ele é o Cristo, o ungido de Deus, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. No nome dele nós oramos. Amém. Que o amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo, a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém. Glórias a Deus. Podem se assentar para eu dar alguns avisos. Meus irmãos, continuem a orar pelos demais irmãos.